E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, eu tenho 24 anos, sou servidor do TRT da 23ª Região, aprovado nesse último concurso. Também tenho um Instagram que dá dicas para concursos de tribunais, se você quiser dar uma olhada, é o primeiro link aqui da descrição. E também sou coach para tribunais de estratégia concursos. Uma dúvida que eu recebo demais no meu Instagram é: Matheus, o que eu vou fazer quando eu for aprovado no TRT? Onde eu vou trabalhar, qual vai ser a minha rotina, o que eu vou fazer, e eu queria bater um papo aqui com vocês sobre isso, porque fica mais fácil quando alguém me perguntar isso, eu só mando o vídeo e, enfim, é isso. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos conversar um pouquinho sobre quais são as atribuições de alguém que passa no concurso de um TRT e, enfim. Existem duas grandes áreas, dois grandes grupos onde você pode trabalhar quando você passa num concurso de um TRT ou de um TST ou de qualquer tribunal. E as duas grandes áreas são a área propriamente judiciária, a área fim do tribunal, e a área administrativa, aquela área meio do tribunal. O que acontece? Todo tribunal ele precisa, além de juízes, enfim, de diretores de secretaria e de secretarias de varas funcionando, ele precisa também de uma área de gestão de pessoas, de uma área de licitações e contratos, de uma área de pagamentos, de uma área de, enfim, de vários e vários setores que não estão propriamente relacionados à área jurisdicional propriamente dita. Então, quando você entra no tribunal, você pode tanto fazer parte dos setores área fim, quanto você pode fazer parte dos setores área meio, porque o cargo é analista judiciário, área administrativa, o analista judiciário, área judiciária, o técnico judiciário, área administrativa. Mas, na realidade, o que você vai exercer depois que você entra lá é muito relativo, entendeu? Então, assim, eu conheço pessoas, por exemplo, que hoje são diretores de secretaria, mas na verdade o cargo que o cara entrou foi como técnico judiciário, área de, enfim, segurança, ou, enfim, não era nem uma área tão relacionada à área fim do tribunal. Mas o cara entrou e depois de um tempo foi fazendo direito, evoluindo e conheceu mais da área fim do tribunal e hoje é diretor de secretaria de uma vara. Então você pode, independente do seu cargo, exercer diversas funções. Só não vai poder exercer, obviamente, uma função de oficial de justiça ou alguma coisa assim. Mas vamos conversar propriamente sobre as funções da área fim do tribunal, que são, eu acredito, a área onde as pessoas que estudam para tribunais têm mais interesse, mais assim, vontade de atuar. Basicamente, uma vara do trabalho ela funciona com dois mecanismos. Normalmente o que acontece? Normalmente não, na verdade sempre o que acontece? O juiz ele dá um despacho, dá uma decisão, profere uma sentença e daquela decisão, daquele despacho, daquela sentença, ele determina alguns atos. E esses atos, eles são cumpridos pela secretaria da vara. Então, o que acontece? Quando o juiz determina um despacho lá, espeça-se alvará, espeça-se um ofício, espeça-se uma carta precatória, espeça-se sei lá, uma certidão de crédito. Quando o juiz determina tudo isso, alguém precisa cumprir tudo isso, porque o despacho em si, nem sempre ele é o próprio instrumento que você pode dar lá no banco e a pessoa vai, e o gerente do banco vai te entregar o dinheiro do alvará, por exemplo. Em regra, a secretaria vai precisar expedir um alvará, conforme aquela determinação judicial, para que o advogado levante ou a parte levante vá lá no banco e saque o alvará. Em regra, a secretaria vai ter que expedir uma carta precatória para o outro juízo, conforme uma determinação que vinha no despacho, para que o outro juízo cite uma testemunha ou para que o outro juízo ouça uma testemunha, para que o outro juízo penhore um bem, enfim, seja para o que for determinado na carta precatória. Então, existe essa dialética, digamos assim, entre o que o juiz determina e o que a secretaria cumpre. Então, você pode trabalhar tanto na área de auxílio do magistrado, e aí você vai ser um assistente do juiz, quanto você pode trabalhar na área de cumprimento da secretaria. Então, independente do seu cargo, no final das contas, isso eu falo porque eu sou técnico judiciário e eu trabalhei já sendo assistente de um magistrado, de uma magistrada na realidade, independente do seu cargo, você pode trabalhar tanto na área, digamos assim, na área auxiliando o magistrado, quanto você pode trabalhar na secretaria da vara. E na secretaria da vara, existem várias funções que você pode exercer. Então você pode atender ao público, se você trabalhar no balcão da secretaria, então as pessoas que vão ali atrás de petições, atrás de
alguma informação sobre o processo, você vai atender. Você pode trabalhar tanto também auxiliando o magistrado nas audiências, onde você vai ser um secretário de audiência, e aí, sendo secretário de audiência, você tem direito a uma função comissionada, que em regra é uma FC4 aqui no nosso regional, que gira em torno de R$ 1.900 a mais no seu salário. Enfim, para algumas funções específicas que você exerce dentro da secretaria, você tem direito a essa função. Por exemplo, sendo assistente de magistrado, você tem direito a, normalmente, uma função FC5. E aí essa FC5 eu acho que gira em torno de mais de R$ 2.200, se eu não me engano, era o valor da época, eu não sei quanto é que está agora, a mais no seu salário também. Então, o que acontece é que você pode tanto trabalhar como um assistente do magistrado, e aí você vai trabalhar minutando, redigindo sentenças, redigindo a minuta da sentença, redigindo a minuta do despacho, redigindo a minuta da decisão. O magistrado vai ler, vai ver se concorda, vai pedir para mudar alguma coisa, vai pedir para você pesquisar uma jurisprudência a mais para ele proferir alguma decisão que ele esteja pensando o que ele vai fazer naquela sentença, naquela decisão, naquele despacho, enfim. Vai pedir para você pesquisar mais sobre isso, vai pedir para você pesquisar mais sobre determinado tema, vai pedir para que você redija uma minuta de alguma coisa que ele esteja pensando em colocar, e aí depois ele vai, se concordar, se não concordar, manda você trocar, se concordar, ele assina e segue para a secretaria. E a secretaria vai colocar em prática aquilo que foi determinado. Então, se você trabalha na secretaria, digamos assim, na área mais normal, digamos assim, da secretaria, sem exercer nenhuma função específica, o que você vai fazer é expedir aquilo que o magistrado determinou. E se você tem alguma função específica, você vai cumprir, obviamente, essa função, que é de auxiliar o magistrado nas audiências. Você pode ter uma função de calculista da vara, e aí o que acontece é que você vai trabalhar com aqueles cálculos trabalhistas propriamente ditos. Então, se você é um cara que curte matemática, por exemplo, que curte alguma coisa mais relacionada a cálculo, você pode trabalhar com cálculos trabalhistas. Tem alguns tribunais como o meu que tem setores específicos vinculados ao tribunal e não à vara, que reúnem todos os calculistas do tribunal. Então, isso pode ser um cargo da vara ou pode ser um cargo do tribunal em si. Mas você tem essa área de cálculo, você tem essa área de atendimento ao público no balcão, você tem essa área de auxílio ao magistrado nas audiências, você tem essa área de auxílio ao magistrado nas decisões que ele proferir. E além disso tudo, você pode também trabalhar na área meio, como eu já falei. Tanto num setor de gestão de pessoas, você pode trabalhar num setor de licitações e contratos, num setor de pagamentos, num setor daquela área mais tecnológica do tribunal, desenvolvendo sistemas para o tribunal, ou mexendo com o site do tribunal, mexendo com a área de comunicação do tribunal. Então, é uma gama gigantesca de setores que são possibilidades que você pode exercer depois que você passa como técnico, tanto quanto analista de um tribunal de qualquer estado. Então, assim, é mais ou menos por aí. Você pode ainda exercer também uma função no segundo grau, que aí você vai ser assistente de um desembargador. Você não vai trabalhar tanto com a área, digamos assim, de cumprimento da secretaria, porque no segundo grau, em regra, você não tem digamos assim, uma secretaria muito propriamente dita, porque no segundo grau, normalmente quando se precisa expedir uma notificação num processo, expedir alguma coisa no processo, geralmente ele manda para o primeiro grau, para a secretaria da vara onde o processo iniciou, para essa secretaria expedir. Então, no tribunal, geralmente o que você tem é, dentro daquele gabinete, os assistentes que trabalham para o desembargador. Então, eles trabalham minutando votos, assim como o assistente do juiz, para o desembargador. E o desembargador olha, se ele concordar, assina, se não concordar, não assina. Você pesquisa jurisprudência, minuta algumas teses, algumas coisas que o desembargador precisa pesquisar, e aí você auxilia o desembargador a proferir aquelas decisões. Então, existe aí uma gama gigantesca de áreas onde você pode atuar, tanto na área fim do tribunal, como eu disse, na área propriamente dita do direito, mas tanto também como se você não curte o direito, você quer apenas entrar no tribunal para exercer uma função administrativa, você pode exercer também, como muitos amigos meus que entraram na área fim do tribunal no começo, quando foram lotados de primeira, exerceram durante um tempo a área fim e depois, hoje, agora, já estão na área meio do tribunal, trabalhando com outras coisas que se identificam mais, que curtem mais, que gostam mais, que não o direito propriamente dito. Então, é mais ou menos por aí, você tem uma gama gigantesca de possibilidades, de opções, e resta só estudar, se dedicar para estar lá daqui a pouco, eu tenho certeza, eu creio nisso, espero
vê-los daqui a pouco em algum tribunal desse país, beleza? Então, esse é o meu novo canal. Eu perdi a senha do outro, por isso que eu não estou mais postando no outro canal que eu tinha. Então se inscrevam aqui. Eu espero que tenha vídeo novo toda semana por aqui. Também visitem lá o meu Instagram, que dá dicas para concursos de tribunais, se vocês ainda não conhecem o Maldito FCC. E apertem no sininho, se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem aqui embaixo alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que eu responda. Ou entrem lá no meu Instagram e me mandem um direct também, que eu respondo todo mundo por lá. É isso, valeu, falou, até mais. Tchau, tchau.